Agora nós vamos tratar sobre a unidade 3, doenças de plantas, conceitos e importância. Muito importante também essa unidade para a nossa disciplina de microbiologia agrária. Importância das doenças de plantas, elas estão vinculadas na nossa área porque podem causar prejuízos e perdas por conta desse fato. Concomitante, ocorre redução na produção de alimentos para a população. Com isso também está atrelado o uso de agrotóxicos. Tem uma disciplina que é a fitopatologia que trata sobre isso. Então a fitopatologia, dentro da fitopatologia, a gente, além de aprendermos vários tópicos, um deles também, pela doença que ocorre, é feito o controle dessas doenças. E isso quando que ocorre? Quando tiver um dano econômico vinculado a essa doença. Então, grandes epidemias no mundo já aconteceram, inclusive aqui no Brasil, que geraram também esse prejuízo econômico e social. Como epidemia mundial, que ocorreram causando prejuízo, a gente pode relembrar a requeima da batata, que foi causada pela bactéria Phytophthora infestas, na Irlanda do Norte, ocasionando a morte de milhares de pessoas. No Brasil, a gente pode citar a tristeza dos citros, que é causada pelo vírus. Isso ocorreu em 1930 em São Paulo, onde houve morte de milhares de árvores de citros. Próximo a nós, aqui na floresta amazônica, no início do século XX, ocorreu o mal das folhas da seringueira causado por um fungo, o Microciclus zule, que isso aí foi no fim da época áurea da borracha. Causou também grandes problemas, grande prejuízo econômico e social na região. Temos também a cigatoca negra da banana, causada pelo fungo Mycopharella fijiensis, ocorrido em Tabatinga, em 1980, quando teve a introdução desse fitopatógeno através das bananas prata, maçã e nanica, ocasionando perda de até 100% do plantio. Conceituando doença, porque não tem uma definição, existe conceito, né? Dependendo de cada autor. Aqui nós vamos colocar, de acordo com a Agros 2005, doença é o mau funcionamento de células e tecido do hospedeiro que resulta na sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental e que conduz ao desenvolvimento de sintomas. Então nós temos uma dicotomia, temos planta sadia e planta doente, onde a gente pode ver que na planta sadia ocorrem as funções fisiológicas normais, enquanto na planta doente, porque tem algum agente causando algum problema, as funções fisiológicas são alteradas. Nesse slide nós vemos a figura de uma planta. Então, aonde que pode acontecer essa doença? Pode acontecer em todas as partes da planta. Na raiz, no caule, no folíolo, na folha, no fruto, na flor. Né? Então, em todas as partes da planta pode ocorrer o ataque por um fitopatógeno. Quanto à natureza das doenças de plantas, nós temos de natureza biótica e abiótica. Quanto a doenças bióticas, pode ser infecciosa ou parasitária. Então, a gente vai ter um patógeno, que quando ataca a planta a gente chama de fitopatógeno, e ele é chamado de um agente etiológico, que é o causador dessa doença. Nós vamos ter uma planta hospedeira, que essa planta tem que ser suscetível para que ele tenha sucesso ao causar essa doença. Então, na fitopatologia nós temos esse tripé, né? Onde eu tenho uma correlação direta de quem? Eu tenho que ter uma planta, né? Que é o hospedeiro, ela tem que ser suscetível, eu vou ter que ter um agente causal, que é o patógeno, que eu chamo de fitopatógeno porque está causando doença na planta, e entre eles eu tenho o ambiente que tem que ser favorável também para que ocorra o ataque desse fitopatógeno na planta. Juntando esses três, quando ocorre então, aí eu vejo que ocorre a doença, né? Uma doença biótica, que é uma doença infecciosa. Doença abiótica, que é não infecciosa, são fatores adversos do ambiente que podem causar algum problema para a planta. Então, causa alterando a função fisiológica daquela planta, através da luminosidade, pode ser uma deficiência nutricional, estresse hídrico. Então, são fatores ambientais que podem causar esse problema. Na sintomatologia,
é o estudo dos sintomas dessas doenças, nós temos 3 pontos principais que eu vou fazer destaque aqui, que é o sintoma, que é qualquer manifestação das reações da planta a um agente nocivo. Eu vou ter o sinal, que são estruturas do patógeno visíveis no tecido doente, e tem um quadro sintomatológico. Esse quadro é uma sequência completa dos sintomas de uma determinada doença. Esse tópico é muito importante para você ver a sintomatologia de uma determinada doença. Então, cada doença que ocorre, um agente causal, dependendo da planta, ele causa um sintoma distinto. Por exemplo, eu posso ter um agente causal que ataca uma planta de mamão, ele causa determinado sintoma por aquela doença. Então, esse mesmo fungo, ele pode atacar também um guaranazeiro, vai causar a mesma doença, mas não vai apresentar o mesmo sintoma. Classificação dos sintomas. São vários critérios. Então, temos aqui localização em relação ao patógeno. Aonde que ele está localizado? Pode ser o sintoma primário, o sintoma secundário ou reflexo. No sintoma primário, são resultantes da ação direta do patógeno no órgão que exibe o sintoma. Sintoma secundário ou reflexo é aquele que ocorre em órgãos distantes do local de ação do patógeno. Por exemplo, o fungo coletótico novamente. Ele, aonde ele ataca na planta, ele fica naquele mesmo lugar, então ele não migra na planta. Então aquele é sintoma primário. Sintoma secundário, por exemplo, temos fusário, é um fungo de solo, é um saprófita, então ele ataca a planta pela raiz e ele migra pelo xilema da planta e vai em qualquer parte da planta, pode atacar a folha e o fruto, por exemplo. Alterações em processos ou estrutura do hospedeiro. Temos sintoma histológico, fisiológico e morfológico. Sintoma histológico, o que é? São danos ao nível celular, então ocorre dentro da planta, dentro da célula. Então o patógeno, quando ele infecta a planta, ele vai até a célula. Aí ele pode causar o quê? Plasmólise, vacuolose, granulose. O sintoma fisiológico, alteração de uma ou mais funções vitais da planta. Por exemplo, como a fotossíntese, que é um sintoma principal, que é de onde a planta se nutre. Aumento das taxas de respiração e transpiração também são sintomas fisiológicos que ocorrem quando a planta está atacada por um fitopatógeno. Sintoma morfológico são alterações na forma ou anatomia dos órgãos, exibida pela planta doente. Então, aquela planta doente, você vai ver fenotipicamente que ela é distinta de uma planta sadia. Por quê? O fruto, por exemplo, ele pode ficar murcho, né? A folha ela pode ficar murcha, você vê que a folha ela pode ficar necrosada. Então, são externas e visíveis, são sintomas na morfologia da planta. Sintomas morfológicos também, eu tenho o sintoma necrótico, ele é dividido em holonecróticos e plesionecróticos. Aqui eu não vou falar de cada um deles, porque são vários. Aí eu peço que vocês vejam o livro, o guia de vocês, e também vejam aqueles vídeos que são complementares. Inclusive tem vídeo lá que é muito interessante que vocês vejam, porque tem parte prática também, que vocês vão verificar, olhar e vão se apropriar de forma mais completa desse conhecimento. Então, sintoma necrótico é uma degeneração do protoplasma, com posterior morte da célula, tecido e órgãos vegetais. E sintoma morfológico, que é chamado de sintoma plástico, ele é dividido em hipoplástico e hiperplástico. Como que ele se apresenta? É alteração do crescimento ou multiplicação ou diferenciação das células. Além da sintomatologia, também eu tenho a diagnose de doença de plantas. O que é isso? Doenças conhecidas, você quando vai para campo, você faz uma comparação. Você pode fazer uma comparação daquele sintoma através de livros, revistas técnicas e científicas. Isso você já vai com um determinado conhecimento prévio para o campo. Então, fazendo uma observação também microscópica dos sinais do patógeno, sinal que é aquilo que eu estou vendo produzido pelo patógeno que está causando doença na planta. Temos também informações sobre o sistema de condução da planta. Adubação, irrigação, poda, uso de defensivos, clima daquela área de produção. Tudo isso serve para que eu me aproprie daquele conhecimento do sintoma que eu vejo, né, daquela doença na planta. Então, eu estou fazendo uma diagnose. É como se você fosse no médico. O médico vai perguntar, você está com dor de cabeça? Está com algum ferimento? Então, tudo isso aí ele já vai anotando como dado para dar o diagnóstico de uma possível doença. É isso que também a gente trabalha, quando trabalha com a fitopatologia, a gente deve fazer no campo. Doenças desconhecidas. Me deparei com uma doença desconhecida no campo. Eu nunca vi sintoma, não vi livro nem nada. Como que eu faço? Então, tem os postulados de Koch,
que foi elaborado em 1881 e até hoje é válido, né? Então, como que eu faço isso? Eu faço essa técnica para identificar quem é o agente causal daquela doença que apresenta como sintoma novo para mim. Como é que eu faço isso? Tem 4 etapas básicas. A primeira, associação constante do patógeno com o hospedeiro. Segunda, eu vou fazer isolamento daquele patógeno. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, a folha. Eu pego a folha, coleto, levo lá para o laboratório, processo ela, faço isolamento daquele patógeno. Eu tenho que inocular esse patógeno numa planta sadia para ver se ela reproduz aquele sintoma que eu vi no campo. E então, ele reproduzindo esses sintomas, eu vejo aquele sintoma na planta sadia, quando eu coloquei aquele patógeno, eu reisolo aquele patógeno e eu confirmo que é ele mesmo que está causando aquele sintoma. Então, através dos postulados de Koch, eu identifico um agente causal. Existem outras técnicas também, por exemplo, microscopia eletrônica, técnicas sorológicas como o método ELISA, dot blot e outros, e hibridizações de ácidos nucleicos. Isso também vocês conhecem um pouquinho mais lendo o nosso livro guia e se apropriando também do conhecimento do material complementar. Portanto, faça uma revisão da aula, lendo novamente o seu guia de estudo. No caso de dúvidas, pesquise os termos desconhecidos.